Essa é uma apresentação dos resultados da Previdata em 2014. Nesse momento nós estamos em março de 2015, nós estamos olhando o ano recém-concluído de 2014. Eu sou Ari Folem, eu sou o diretor de Atendimento e Seguridade da Previdata. Eu sou Carlos Eduardo. Vamos destacar que a apresentação vai ser feita em dois momentos. Uma ela fala do plano de contribuição variável e outra fala do plano de benefício definido, PRV. E nós vamos passar isso em dois momentos com perguntas e respostas ao final, que vai estar disponibilizado para todos, para dar download no site. E caso queiram, por favor, entrem em contato conosco. É sempre bom registrar que a Previdata é a melhor fonte de informações, é a única fonte em que você vai conseguir ter todas as suas respostas esclarecidas da melhor forma possível, de uma maneira correta. Os canais de atendimento são sempre abertos e nossa equipe sempre preparada para atendê-los. Então, por favor, nos acione. Então, vamos começar olhando o que a gente tem de planos para o futuro. A Previdata trabalha com planejamento estratégico, ela tem as suas atividades operacionais do dia a dia, mas se não tivesse um planejamento estratégico, a gente passaria o tempo só nas atividades operacionais. Fizemos um planejamento estratégico no início de 2010, que foi revisto no início desse ano, onde a gente tem a definição da missão, que é essa aí, administrar com excelência, transparência e planos de previdência complementar. Os valores, aqui damos muita importância também, ética, transparência, excelência. E a visão de futuro, o que a gente pretende ser ao término desse período do planejamento estratégico. Olha só, é importante a gente primeiro deixar claro, apresentar para as pessoas, que às vezes as pessoas fazem confusão, quais são os planos administrados pela Previdata. A Previdata administra 3 planos, 2 planos de benefícios e um plano administrativo. A gente tem o plano PRV, saudado, que é o plano antigo, ele também é chamado de plano antigo, Previdata 1, o plano CV, Previdata 2, que é chamado de plano novo, de Previdata 2, e um plano de gestão administrativa, que recebe recursos dos 2 planos e trabalha as despesas administrativas da entidade. O que significa isso? Esse PGA ele existe para pagar as despesas que qualquer empresa tem, como a Previdata tem, de luz, telefones, salários, manutenção de imóveis, mobiliário, comprar equipamentos. Essas despesas são retiradas do plano de gestão administrativa. Nós vamos ver um pouquinho de cada um. Começando pelo plano CV. O plano CV administra um patrimônio, um ativo, na casa de 175 milhões de reais. Esse 175 milhões é um dinheiro que a Previdata administra dos nossos planos de previdência, do meu, de cada um que me vê aqui. Esse é um dinheiro que a gente reserva para pagar a aposentadoria das pessoas e a Previdata administra esse valor, que fechou 2014 com 175 milhões. Como é que a Previdata administra esses 175 milhões? Ela divide em investimentos diversos. De que forma? 70% desses valores estão em renda fixa, que são especialmente títulos do governo, mas também títulos emitidos pelos bancos, que quando você compra, você já tem a expectativa do valor de quanto ele vai render daqui a 20, 30 anos. Uma outra parcela, 17% quase, está em renda variável. Renda variável é bolsa de valores, é aquele valor que sobe, desce, que flutua, que a gente lê que subiu, que baixou. Nós temos investimentos em renda variável. Uma parcela em empréstimos com os participantes. Esse valor que as pessoas pegam de empréstimo é uma das formas de investimento de um fundo de pensão. E uma outra parcela em investimentos estruturados. O que são investimentos estruturados? São investimentos em produção. A gente investe e aquilo vai virar a construção de um shopping, vai virar a geração de energia elétrica, vai gerar investimentos em produção. Observe que esse perfil de investimentos ele é adequado a um plano como o Plano CV Previdata, que é jovem, tem determinada necessidade de liquidez e tem uma determinada expectativa de pagamento dos benefícios. Por isso, ele é tratado pelo pessoal de investimento com essa configuração. E essa configuração ela também não é fixa, ela varia conforme o mercado e conforme as necessidades do momento.
Como foi o comportamento dos investimentos da Previdata no ano de 2014? Os nossos planos, o plano CV, rendeu 8,15% no ano passado, quando, na verdade, nós tínhamos uma meta atuarial de 12,07%. O que é a meta atuarial? A meta atuarial é um valor definido que serve como base para você estimar a rentabilidade dos seus investimentos, que será necessária para pagar os benefícios que você vai pagar no futuro. O atuário, que é o profissional técnico que trabalha nessa especialização de planejar esses pagamentos, ele tem uma expectativa do dinheiro investido render. Essa expectativa é a meta atuarial, que deve ser suficiente para pagar os benefícios. Observem, em 2014, nós não batemos a meta atuarial. Por quê? Porque esse 8,15 ele é resultado de uma mistura, de uma combinação dos diversos investimentos. Observem que os investimentos em renda fixa renderam mais do que a meta atuarial, os rendimentos em empréstimos renderam mais do que a meta atuarial, entretanto, os nossos investimentos em bolsa de valores não tiveram o comportamento que a gente gostaria. Na verdade, a gente perdeu, entre aspas, o dinheiro que a gente colocou em bolsa de valores, 8%. Há perdas maiores, os indicadores utilizados no mercado, que mede a bolsa de valores, o Ibovespa, na verdade, são piores do que isso. Mas a gente perdeu 8%. Por que eu disse que a gente perdeu 8%, entre aspas? Porque, na verdade, a gente não realiza esse prejuízo. Isso aqui é uma anotação contábil que a gente tinha um determinado valor no início do ano e um determinado valor no fim do ano. Mas a gente não tem esse prejuízo de fato porque a gente não vendeu essas ações. A gente não transformou isso em valor em dinheiro, que aconteceria se a gente executasse, se a gente fizesse esse valor. E que pode até ser possível, pode até ser vantajoso em determinadas condições, visando o futuro, você realizar esse prejuízo. Ok? Os empréstimos estruturados, embora tenham dado um valor positivo, também não foi muito como a gente gostaria. Por quê? Empréstimos estruturados, como eu falei, eles são voltados à produção e eles têm uma característica muito interessante. Os investimentos estruturados, eles têm um determinado momento no início do investimento em que você gasta muito dinheiro para construir aquilo em que você está investindo. Por exemplo, se você está investindo no shopping, os primeiros anos você gasta muito dinheiro porque você vai construir o shopping e só depois lá do 5º ano, sei lá, que aquilo está pronto e começa a render. Nossos investimentos estruturados, que nós começamos recentemente, estão ainda nessa fase inicial que não tem uma boa rentabilidade. Mas vale observar que, passado esse período de investimento inicial, a expectativa de rentabilidade é maior acima do que da meta atuarial. Ok? Resumindo, esse ano de 2014 foi um ano difícil. Foi um ano difícil para os investimentos, especialmente por causa da volatilidade da Bolsa. Como foi 2013 e como esperamos 2015? Infelizmente, o quadro, a expectativa para 2015 é de que não haja muita melhora no cenário econômico para investimentos. Lembrando, nossa rentabilidade de 8,15, como é que esse plano CV se comporta em 2014 com relação ao mercado? Vale lembrar, como nós já vimos, que não batemos a meta atuarial. Uma mediana dos planos CV, isso é um estudo oferecido por uma consultoria contratada, chamada Risk Office, que compara o comportamento da Previdata com o comportamento de várias outras entidades fechadas de previdência complementar, vários fundos de pensão, e estabelece comparativos. Na verdade, o nosso plano CV, comparando com essa média estabelecida pelo Risk Office, com essa mediana, não foi boa também. E também comparando com certificados de depósito interbancário, que é uma forma que o mercado usa para comparar investimentos em renda fixa, também não fomos bem em 2014. Entretanto, nunca é demais lembrar que um fundo de pensão faz investimentos a longo prazo. Você não pode olhar a rentabilidade de um determinado ano, muito menos de um determinado mês. Na verdade, a gente está fazendo investimentos e o nosso perfil de investimento é de um investidor a longo prazo. Então, como é que se comporta o investimento do Plano CV desde que ele foi criado?
Na verdade, a rentabilidade do plano foi de 93,61% desde 2009 até aqui, que significa o seguinte: não batemos a meta atuarial. Chegamos perto, mas não batemos. Mas observem que interessante, estamos acima da mediana dos planos do mercado, dos planos CV, como o nosso CV, e também dos títulos de CDI. Ok? Talvez caiu aí uma explicação do porquê disso também. Como o Ari falou, no slide anterior daquela pizza, a Previdata ela distribui o seu patrimônio de uma forma que segrega renda fixa, renda variável e por aí vai. As demais entidades têm concentração em renda variável menos do que 10%. 2009 foi um ano em que renda variável foi muito bom e trouxe um legado para frente muito bom. E essa concentração de renda variável tem feito com que, em anos bons, a Previdata acumule uma gordura para anos ruins. E quando você vê, agora, por favor, quando você olha no acumulado dos anos, você vê que a nossa concentração em renda variável nos permite, nos momentos bons, ter um acúmulo de rentabilidade que suporte os momentos ruins. As outras entidades, que têm em torno de menos de 10%, segundo o estudo da ABRAP, elas têm, pontualmente, como foi no passado, conseguem rentabilidade melhor do que a nossa, mas quando você olha no longo prazo, que é o desenho do plano CV daqui para frente, ela se mostra menor. Então, aquela distribuição, ela é pensada, ela não é à toa. Aquela distribuição do plano CV, ela é feita exatamente para que no longo prazo, com essa distribuição, nós angariemos mais recursos em relação à meta atuarial. Que em determinado momento nós podemos perder para a meta atuarial, mas ganhamos mais do que o CDI, que qualquer pessoa física, quando vai aplicar seu dinheiro no mercado, ela remunera em relação ao CDI, nem consegue isso. Então, colocando o dinheiro aqui, você está conseguindo mais do que o próprio CDI, você tem benefício fiscal e nós, em relação às demais entidades, essa distribuição se justifica no longo prazo. Então, esse gráfico de 1 ano, de 5 anos, mostra muito bem que essa alocação um pouco maior, um pouco mais arrojada em renda variável, ela se comporta bem quando o prazo a ser olhado não é pontual, ele é maior. E hoje nós temos uma conjuntura política econômica que é desfavorável, ou seja, a rentabilidade está prejudicada nesse momento. Em contrapartida, é uma política que represa o prêmio que você tem, que você pode ganhar mais na frente. E por isso nós mantivemos a nossa política nesse sentido do plano CV. Perfeito, obrigado. Aqui nós temos também uma outra comparação que normalmente é comum as pessoas nos pedirem, que é como é que o nosso plano CV, observem que é o mesmo valor 93,60 que a gente viu aqui atrás, como é que ele se comporta com a mediana dos planos CVs, ele está acima da mediana dos outros planos CV do mercado, e como é que se comporta com fundos de investimento de previdência complementar que qualquer um de nós pode ir no mercado e comprar. Esses planos que você vai num banco e compra e investe seu dinheiro para sua aposentadoria. Observem que o comportamento do plano CV nesses anos de 2009 a 2014 é muito superior aos planos mais comuns do mercado, na verdade, aos melhores planos do mercado. Esse, segundo uma ferramenta que nós temos que apontar, são os 3 melhores fundos de mercado de previdência aberta que tem uma composição parecida com a nossa, que é em torno de 30% de renda variável e 20% de renda fixa no máximo, né? Embora que nem nós nem eles atuemos no máximo. Então, esses são os melhores 3. Quando você explode e vai até o 10º, perde até para a poupança. Então, lembrando, né? Esses são os melhores, que tem de característica semelhante a nós. E observem, o dinheiro que a pessoa colocou no plano CV para sua aposentadoria bate em muito a poupança e a inflação medida pelo indicador oficial, o IPCA. Essa rentabilidade em 2014 e acumulada de 2009 a 2014 gera uma rentabilidade da cota que segue esse gráfico. O que é a cota? A cota é um pedacinho do patrimônio que você compra quando você coloca dinheiro, coloca reais para sua aposentadoria. Quem comprou a primeira cota no primeiro dia do plano pagou R$1 por uma cota. A partir do dia seguinte, esse valor vem rendendo. Ele vem sendo aplicado pela Previdata e vem rendendo. Mas atenção, observa que há momentos
em que se perde dinheiro. De um dia para o outro, de um mês para o outro, você tinha um valor e passa a ter menos no dia seguinte. Você tinha aqui um valor e tem uma queda abrupta num determinado dia. Assim como ao longo de 2014, tivemos momentos em que houve perda sim. O que é importante observar é que, historicamente, isso é uma curva sempre em crescimento. O que significa que um participante que colocou R$200 em sua conta em janeiro de 2009, tem hoje, considerando o valor depositado pela Dataprev também, R$734. Ele tem um rendimento de 267% de início de 2009 a dezembro de 2014. E não é bem uma perda de dinheiro, é uma desvalorização do que você tem. Se você tem um bem qualquer que seja, nesse momento que vale 2, em algum momento vale 1,50, depois volta a 2 ou 2,50, isso se reflete na cota. Então você tem naquele momento todo o teu patrimônio um pouco menor, mas não quer dizer que você tenha perdido dinheiro. Você não vendeu nada para perder dinheiro. Nada. Você está mantendo uma filosofia de gestão que no longo prazo ganhou de todos os indicadores de inflação e principalmente você conseguiu 100% a mais que a parte da patrocinadora. Ok? Bom, um quadro de como está esse plano CV Previdata. Lembrando, estamos falando do plano novo, do CV Previdata 2. Bom, fechamos o ano em dezembro de 2014 com 3.051 participantes ativos, com 36 pessoas em auxílio-doença, com um total de assistidos de 87 pessoas. Esse foi o primeiro ano em que o plano CV Previdata 2 começou a pagar as rendas programadas, as aposentadorias. Chegamos em dezembro pagando 44 aposentadorias e 43 pensões. Observe que o quadro que compara participantes ativos com assistidos, ele vai se abrindo. É natural, é normal num plano novo, com 5 anos, como é o plano CV Previdata, esse tipo de gráfico. A tendência é aumentar a quantidade de participantes ativos, por enquanto, daqui a pouco começa a ter uma quantidade maior de assistidos. Mas esse é um gráfico ultra normal para um plano com a idade do plano CV. Como ficam as contribuições dos participantes para o plano de custeio, para as necessidades da Previdata e de seguro, nós vamos ver daqui a pouco, nesse ano? Importante destacar, não há alteração na contribuição para o plano CV Previdata. O percentual que você pagava continua pagando esse ano. Só que está sendo dirigido um valor maior para a sua conta de aposentadoria. Por quê? Na verdade, as deduções que até o ano passado eram de 7%, esse ano caíram para 5,5%. Lembrando que essas deduções no início do plano já foram de 18%. Como é que se dá isso? De cada R$100 que você contribui para a sua conta da Previdata, R$2 vão para o pagamento de benefício de risco. O benefício de risco é como se fosse um seguro, todos contribuem. Se há necessidade de entrar em auxílio-doença, pagar pensão por morte ou invalidez, isso não sai diretamente da sua conta de aposentadoria, da sua poupança. Isso sai de uma reserva que é o benefício de risco, né? Há uma conta, há uma operação que soma também, mas é fundamentalmente para entrar nisso. Então, 2% é como se fosse um seguro do benefício de risco. R$3 entram para o custeio administrativo. O que é o custeio administrativo? São as despesas administrativas que a Previdata tem como qualquer empresa. Aquilo que eu já falei antes, pagamento das contas regulares de qualquer empresa. 50 centavos, que já foi R$1 no ano passado, é para um fundo administrativo atuarial. Aqui vale um comentário. Plano CV Previdata, como os planos de contribuição variável, ele é um plano de contas completamente independentes. As contas não se relacionam, a conta de uma pessoa não se relaciona com a conta de outra. Então você está formando a sua poupança previdenciária na sua conta individual. E o que aconteceria se um dia houvesse uma necessidade de uma despesa coletiva?
se esse plano tivesse que pagar alguma despesa não prevista. Em vez de tirar das contas individuais, a Previdata trabalha com a formação de um fundo. E também é possível utilizar isso para alguma variação atuarial, alguma diferença muito radical que seja necessária, eventualmente, no futuro fazer em termos atuariais, esse valor pode ser usado para compensar isso também. Ok? Então, resumindo, de cada R$100 que você contribui para a sua própria aposentadoria, R$ 94,50 entram para a sua aposentadoria de fato. Uma parcela vai para o benefício de risco, uma para o custeio administrativo e uma para o fundo administrativo atuarial. Mas atenção, essas contribuições, elas são das contribuições regulares, do valor que você desconta mensalmente para a Previdata. Se você quiser fazer um aporte, o que é um aporte? É aquele valor à parte que você deposita para a sua aposentadoria, que a Dataprev não acompanha, mas você está acumulando para a sua poupança previdenciária. Se você fizer um aporte, você vai descontar apenas 0,5% como deduções. Se você tem uma poupança à parte, um investimento num daqueles fundos de pensão que não estão rendendo tão bem quanto o CV Previdata 2, se você fez um investimento qualquer e quer trazer esse investimento para ser gerido pela Previdata para a sua aposentadoria, você não vai pagar nada, não vai descontar nada por trazer esse valor. Lembrando que existe no mercado o hábito de cobrar uma taxa pela entrada de valores. A Previdata não cobra. Isso não é comum. Isso é quase que uma exclusividade. Da gente não cobrar. Poucas cobram. Ok? Esse é o momento em que a gente gostaria de falar com vocês sobre a gestão administrativa. Como é que se comporta a administração da Previdata? Lembrando, a Previdata tem as suas necessidades como qualquer empresa. Como é que a gente se comporta em relação a isso? Bom, existem indicadores que são definidos pelo mercado, que nós colocamos no relatório anual de informações que estão lá, né? E que definem um comportamento, dá para a gente de alguma maneira comparar como a gente está se comportando. Por exemplo, é comparando as despesas administrativas de determinado ano com o ativo total consolidado, com, digamos, entre aspas, o patrimônio da entidade. No ano passado, para 10 milhões comparado com 789 mil, esse índice ficou em 1,27%. A gente tinha uma expectativa, um valor de referência, que é estabelecido por uma projeção de valores históricos anteriores, uma referência de que esse valor poderia ficar ao redor de 1,33%, mas no máximo deveria chegar a 1,39%. Então a gente se comportou bem, ficamos com 1,27%. Esse quadro é muito bom pelo seguinte: você não tem um comparativo de quanto cada entidade gasta. E você tem entidades muito diferentes umas das outras. Por exemplo, você pode ter uma entidade totalmente dentro de uma patrocinadora, que são as entidades que não são públicas, ou você pode ter uma entidade que tem dezenas de fundos de pensão, dezenas de patrocinadores ali dentro, instituidores. Então você não tem como mensurar o que é caro, o que é barato, o que é muito, o que é pouco. Mas você consegue ver os fundos abertos, fundos de bancos, o quanto eles gastam. E quando você olha para esses números, você consegue enxergar a Previdata comparativamente aos bancos, às corretoras, às seguradoras. Isso aí consegue balizar se nós estamos gastando ou não em relação ao mercado, muito ou menos. A experiência que se tem é que principalmente o indicador 3, que é o parte de investimentos analisado, os bancos cobram em torno de 3%, bancos seguradores em torno de 3%, podendo chegar a 9%. E essas despesas sobre despesa anualizada, sobre receita, sobre ativo total, ele é muito mais do que 3%, às vezes pesa 4%. Então, esses indicadores, eles conseguem traduzir o custo da Previdata em relação ao mercado, que é concorrente, que não é um mercado de concorrência direta, que são de seguradoras e bancos, mas mostra que nós não estamos gastando muito. Nós estamos gastando em relação ao mercado em linha ou até menos. Esse ponto 54 sobre os investimentos é um indicador perfeito para se mostrar que nós estamos em linha e gastando até pouco.
menos do que os demais. E se nós formos ver a composição do esforço da Previdata, é sempre de formar mais poupança. As despesas administrativas totais sobre receitas administrativas totais, ela mostra o seguinte, o quanto que eu arrecado em relação ao quanto que eu gasto. Nós viemos esse ano fazendo um esforço de economizar 6%, ou seja, o PGR crescer 6%, ou seja, crescer significa gastar menos do que se arrecada. E nós vimos que arrecadamos mais e gastamos menos. Poderíamos ter gasto 10 milhões e meio, gastamos 10 milhões e 6 mil. E iríamos arrecadar 11 milhões e 200, e arrecadamos 11 milhões e 400. Isso significou um esforço que a Previdata economizou 12 e pouco por cento. Isso significa que nós tínhamos uma previsão do PGR crescer 600 mil, cresceu 1 milhão e 400 mil. Né? Isso mostra o esforço que a diretoria e toda a Previdata faz em gerir bem os recursos que tem, recursos administrativos, de forma eficiente. E o planejamento estratégico se traduz muito no item 4, que é de serviços de terceiros. Quando nós fazemos planejamento estratégico, quando nós contratamos pessoas para fazer levantamentos da parte de TI ou outros, esse ano nós estamos fazendo uma parte de comunicação, vamos fazer parte de pessoas, isso se traduz em serviços pontuais, que não oneram a Previdata para sempre, oneram em determinado ano. Mesmo assim, o nosso parâmetro máximo seria 15,6, nós vamos a 15,8. Então, nós conseguimos, com um valor que não era um valor muito grande, fazer tudo que nos propusemos fazer de forma eficiente, mapeamos todos os processos, terminamos esse ano, conseguimos fazer a continuidade de negócio. Então, hoje nós temos a empresa mapeada, o processo de continuidade de negócio todo feito, mapeados e estabelecidos, uma revisão do parque de tecnologia com atividades a serem exercidas a partir de 2015. Então, 2014 foi um ano de muito trabalho, de muitas realizações e mesmo assim de esforço controlado. Nós conseguimos ter um retorno bom. O resultado, que talvez não seja muito bom, é o item 6, que parece bom porque gastamos menos, mas na verdade nós enxergamos o treinamento como um investimento e não o treinamento como uma despesa. Ou seja, gastar R$ 3.500 para nós com treinamento por pessoa, na verdade é bom. Nós só gastamos R$ 2.789. Esse ano temos uma nova filosofia, cada diretor ganha autonomia para decidir sobre os seus recursos orçados, cada diretoria vai fazer o seu planejamento independente e ter a sua atuação individualizada. E aí nós esperamos gastar todos os recursos, que é um indicador de investimento e não de despesa propriamente. Agora vamos entrar no plano PRV, no plano antigo, no plano saudado, no Previdata 1, como também é chamado. Nunca é demais lembrar que esse plano foi saudado, foi fechado em dezembro de 2008. Na verdade, naquela época, até dezembro de 2008, esse plano vivia dificuldades muito grandes. Essas dificuldades eram devidas a várias razões, a um conjunto de razões que incluem ele ser baseado no mutualismo, como todos os planos de benefício definido, ou seja, ele teria que equilibrar as remunerações esperadas das pessoas, as maiores com as menores. O conceito de renda mensal vinculada, em que esse plano funcionava, que ele complementava a remuneração do INSS, que a pessoa receberia ao se aposentar, com a sua remuneração na Dataprev, são dois elementos que a Previdência Complementar, que o Fundo de Pensão não poderia gerir. Era muito difícil prever quanto seria um reajuste da Dataprev, quanto seria um reajuste do INSS. Até 2002, as hipóteses atuariais não eram compatíveis, ou seja, os cálculos atuariais não eram os mais adequados. Houve má gestão, ou seja, houve perdas patrimoniais nos anos 90. As novas regras da Previdência Oficial e da Previdência Complementar, a partir de 98 também, era impossível ter previsto isso antes, isso onerou os fundos de pensão. E alterações no perfil da massa de empregados da Dataprev. Que bom, mas houve implantação de plano de cargos, implantação de novas remunerações, alterações nas remunerações que não estavam previstas antes.
Isso tudo gerou um desequilíbrio, um déficit no plano antigo, no plano PRV, que gerou a necessidade de 293 milhões. Em 2008. Em 2008, em dezembro de 2008. Esse valor, ele foi acordado, ele é um acordo entre os representantes dos trabalhadores, dos participantes, os representantes da empresa, e que passou por todas as instâncias de formalização, de aprovação, e desse valor de 293, a Dataprev assumiu um compromisso de 252 milhões em 20 anos, e sobrou um compromisso para os participantes da Dataprev de 40 milhões e 900. Esse era o valor que ficou estipulado em dezembro de 2008, que teria que ser equacionado. Só um segundo, notem que isso são contribuições a serem invertidas. Então não entendam isso como uma dívida simplesmente. Na verdade, nesse momento chegou-se à conclusão que havia necessidade de contribuições que somavam perto de 294 milhões de reais que foram distribuídas dessa forma. Então as contribuições são devidas ao plano e nós, por nossa vez, devemos às pessoas o pagamento de benefícios no futuro. Vale lembrar que a Dataprev paga rigorosamente em dia, corretamente, todos os valores contratados. O pagamento da patrocinadora Dataprev desde 2008 até 31 de dezembro de 2014, que é um compromisso financeiro, é um acordo financeiro. A Dataprev estabeleceu, bom, eu combinei de pagar 253 milhões, vou financiar em 20 anos com inflação mais 6%. E pronto. Esse valor chegou em 31 de dezembro de 2014 a 160 milhões. Esse é o valor que a Dataprev ainda se propõe a contribuir. Parte desse compromisso é financeiro, que tem uma parte paritária, que são de 64 milhões, que vão durar 168 meses, que essa parte é paritária com os participantes. Ela assumiu 85% da dívida e nós assumimos 15%. Então tem uma parte em que ela financiou e tem uma parte que ela acompanha. E a parte dos participantes? Esse valor que eu falei para vocês, que dos empregados da Dataprev era de 40 milhões, aqui se transforma em 41, porque na verdade ele inclui o valor dos empregados da Previdata, que também é patrocinadora do plano. Esses 41 milhões é a expectativa de receber dos participantes para complementar, para saldar o déficit. Esses 41 milhões, eles vêm se reduzindo ano a ano, exceto no ano passado. Observem que no ano passado ele vai de 17 para 24, porque até o ano de 2013 o critério adotado era planejar as aposentadorias que se esperava que viessem a acontecer ao longo daquele ano. Só que a história recente mostrou que a expectativa das pessoas se aposentarem não se realiza. As pessoas se aposentam pelo INSS, mas não entram no benefício da Previdata. A partir do ano passado, esse valor, essa quantidade passou a ser levada em conta. O que significa isso? Isso significa que essas pessoas trabalhando, a gente tem uma expectativa delas continuarem contribuindo para o seu plano de previdência. E atenção, é claro que ela está contribuindo para a própria aposentadoria dela, né? Na verdade, esse valor, ele reflete o que a pessoa está pagando para a aposentadoria futura dela. Quer complementar? Sim, porque parece que aumentou o valor individual, não aumentou, que é 4,10 hoje para todo mundo e continua sendo assim. Isso é muito natural em planos novos. Você não tinha, num plano novo, como saber, a não ser usando as tábuas e não a experiência da Previdata, o quanto de pessoas iam sair. Então o atuário pega e calcula, olha, eu tenho esse ano iminente 200, amanhã 400 e em algum momento foram 800. E aí você utiliza aquelas tábuas e fala assim, até o quinto ano, que é o ano que havia um benefício as pessoas sacarem ou então se aposentarem levando parte da patrocinadora, isso poderia ser concretizado com 800 pessoas. A experiência Previdata mostrou que isso não aconteceu, e aconteceu em menor número, saem menos pessoas. Com essa nova realidade, com a massa estatística bem mais confiável, agora com 5 anos, o plano jovem, mas um pouco mais maduro,
nós fomos capazes de dimensionar o quanto provavelmente irá sair de pessoas a cada ano. Então, trouxemos mais pessoas a contribuir. Mas isso não significa que é bom ou ruim para o plano, porque você traz a pessoa contribuindo, mas também paga mais a ela no futuro, porque a pessoa sai mais tarde e isso é corrigido pelo INPC. Então, há um equilíbrio entre as duas coisas, entre aquilo que nós arrecadamos e aquilo que nós iremos pagar. Então, isso aí não traduz dívida individual, isso não traduz um acréscimo de dívida para o plano. Muito pelo contrário, só pessoas a mais contribuindo. Então, destacando, né? Esse valor aqui, conforme o Edu falou, ele não significa que cada pessoa vai pagar a mais. Cada pessoa vai continuar pagando o que estava previsto, o que está combinado. Isso não significa um aumento individual. Uma coisa que eu gosto de falar, durante quanto tempo? Quanto tempo cada um vai pagar? Utilizando a experiência pré-data, você pode saber que o Ari, talvez, durante mais 5, 6 anos, 10 anos, eu, seguramente, aos 60 anos, sairei. Então, Ari, você tem 168 meses, eu falo assim, olha, Eduardo vai sair daqui a 120 meses, vai deixar de pagar 48? Não. Porque isso é calculado pelo atuário até o momento em que você sai e rompe o vínculo. Então, por exemplo, agora o Mauro saiu o valor dele. Ele até contribuiu 3 anos a mais e teve o seu valor majorado para cima. Então, isso aí não significa, em momento algum, que as pessoas irão pagar durante 168 meses. Mas algumas irão pagar durante 12, outras 120, e aquela última lá em 2080, que vai se aposentar lá no final, 168 meses, que são 15 anos mais ou menos, até essa pessoa se aposentar. Resumindo, a Dataprev paga em dia os valores assumidos no termo de compromisso, que foi o contrato assinado quando do saldamento. Os participantes, esse ano de 2015, se mantém o combinado que foi assinado no termo de compromisso. O termo de compromisso definiu que cada participante começaria contribuindo com 3,2% para o saldamento e haveria um acréscimo de 0,4% a cada ano. Devido à situação da economia positiva nos primeiros anos e devido à boa rentabilidade que se obteve, a Previdata decidiu não cobrar esse aumento de 0,4%, o que tornou a ser adotado a partir de 2013. Então, no ano de 2015, está sendo mantido o compromisso de ter um incremento de 0,4% na contribuição da pessoa para o plano PRV. Isso pode variar durante os 168 meses, isso vai crescer 0,4%, como nós podemos manter, dependendo da conjuntura, para menos ou para mais. O importante é dizer que, uma vez reduzido de 3,2 para 2,9, mantido assim até 2012, as pessoas deixaram de pagar durante todo esse tempo essa diferença, e isso nunca será cobrado delas. Mesmo que pontualmente o plano venha apresentar déficit e você venha cobrir alguma parcela, essa parcela é temporária e finita, enquanto aqui você trouxe um benefício para a pessoa durante toda a sua vida laboral. Então é um benefício, é uma coisa muito positiva. Agora vamos falar dos impactos da meta atuarial no plano de benefício, como é o plano PRV, que é um plano de benefício definido. O que acontece? Na verdade, o atuário, ele planeja quanto vai pagar de benefício para cada pessoa e como vai obter recursos para isso. Observem que o plano PRV, ele é um plano que já tem pré-estabelecida a expectativa de renda daquela pessoa. Então, uma determinada pessoa tem previsto que daqui a 8 anos ela vai ganhar um benefício de R$2.000. Ok, como é que se gera esse R$2.000 para o futuro? Você soma as contribuições daquela pessoa enquanto ela está na ativa, as contribuições da Dataprev em paridade enquanto aquela pessoa está na ativa e quanto se espera render esse valor ao longo do tempo. Esse valor até 2010, 10 ou 12, era estabelecido em 6%. 12. Até 2012, ele era estabelecido em 6% ao ano. Então, o atuário previa a rentabilidade futura de inflação mais 6%. Uma legislação recente, na época, alterou esse valor
e estabeleceu que essa rentabilidade, essa previsão de rentabilidade, ela deveria ser reduzida ano a ano até chegar a 4,5% em 2018. Entretanto, o comportamento do mercado não seguiu, era impossível seguir isso. E uma legislação recente que nós vamos ver, ela mudou um pouco essa previsão de redução, mas mesmo assim temos uma previsão de rentabilidade menor do que os 6% ao ano. Ora, se para formar um valor total de benefícios definidos, você tinha a contribuição da patrocinadora, a contribuição do participante e uma expectativa de rentabilidade, e essa rentabilidade expectativa se reduziu, para manter o benefício naquele valor, você vai ter que ter uma contribuição extraordinária das pessoas para manter aquele valor lá no futuro. Então, está faltando uma parcela da rentabilidade e isso tem que ser obtido dos participantes. Como é que se resolve esse desequilíbrio? Primeira coisa, isso aqui são os resultados, o comportamento da insuficiência atuarial do plano PRV ao longo do ano de 2014, mês a mês. Observe que a gente traz do ano anterior um déficit de 11 milhões. Observem que em janeiro esse valor de déficit dá um salto, o que é comum, porque na verdade em janeiro a gente reajusta os valores dos benefícios a serem pagos. Então é natural que ao se aplicar isso em janeiro haja um salto. A partir daí, há um comportamento de insuficiência atuarial mês a mês, que fechava em novembro com 52 milhões. Em novembro, o plano de benefício definido da Previdata, o plano PRV, precisava de 52 milhões para fechar as contas lá no futuro. Observe, isso não é falta de dinheiro no presente. Isso é expectativa de uma necessidade lá para o futuro, que exige que se tome medidas na hora. É bom ser precavido e planejar que isso não aconteça no futuro. Mas isso não é falta de dinheiro. Em novembro, esse valor de 52 milhões era seguindo a legislação anterior, aquela legislação que eu falei que ela impunha uma redução de 0,25% ao ano até chegar em 2018, a gente tinha um déficit de 52 milhões. Em novembro, houve uma mudança na legislação que, em vez de estabelecer valores fixos para essa expectativa de rentabilidade, ela estabeleceu os valores do mercado, os valores médios de investimentos do mercado, e você, fundo de pensão, planejaria qual a sua rentabilidade dentro do que se chama hoje um corredor, de um valor mínimo e um valor máximo de rentabilidade do mercado. Com isso, a legislação nos favoreceu, pudemos fazer essa conta, e em vez de adotar os 5,5% a que éramos obrigados antes, pudemos adotar os 5,8%, o que fez com que o déficit em dezembro de 2014 do plano BD fechasse em 39 milhões. Entretanto, a legislação ainda nos permitiu fazer o seguinte. Bom, a rentabilidade expectativa é 5,8%. Só que nós temos hoje títulos investidos, garantidos, títulos do governo, que rendem 6,5%, que rendem mais do que 6%, que rendem mais do que essa rentabilidade prevista. Então, a legislação nos permite que determinados títulos a gente possa colocar eles na conta. Então, fazendo essa conta, na verdade, o déficit a ser equacionado para o plano BD em 2014 é de 29 milhões. Esse é o valor que nós, participantes do PRV, temos que equacionar para manter os valores dos nossos benefícios. Ok? Como é que a Previdata definiu que será feita essa cobrança? Bom, primeira coisa, essa medida é uma medida preventiva, ela é saneadora, ela não é emergente, ela não é obrigatória, mas é positivo que a gente adote logo. Ela não é obrigatória, mas tem que ser feita em 5 anos. Isso. Então, quanto mais tempo você demorar para fazer uma medida, quanto mais tempo você demorar para fazer essa medida, mais cara ela pode ficar, pesar mais naquele momento. Se você deixado para o 5º ano, muito provavelmente esse quadro, que é um quadro crescente, pode até terminar antes de 5 anos, vai ser um quadro muito mais desafiador em termos de percentual.
Então, por conta da redução da taxa atuarial e das dificuldades de rentabilidade do mercado, a Previdata optou por criar uma nova contribuição para os participantes do Plano BD, que persistirá até saldar o déficit de 29 milhões e que, a princípio, ela prevê um crescimento anual pelos próximos 5 anos. Qual é essa contribuição? Cada participante vai pagar 0,2% da sua contribuição para o plano. A patrocinadora paga em paridade o mesmo valor e os assistidos pagam o mesmo valor, ou seja, 0,4%. Isso é a partir de julho de 2015 e esse valor, cada alíquota dessa, valerá por 1 ano, com um crescimento anual até chegar a 1,41% nos últimos anos. Lembrando que esses valores são revistos ao final de cada ano. Isso significa que vamos dizer que o mercado se comporte muito bem, que a gente tenha uma excelente rentabilidade, que a gente possa rever as nossas contas e a gente pode até descobrir que não precisa mais isso, que a gente pode suspender a cobrança dessa contribuição. Ou o inverso. Pode ser que o mercado vá tão ruim que a gente chegue no fim do ano longe de saldar esse déficit e essa contribuição tenha que ser alterada. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu com o termo de compromisso, que eram 3,2, passamos para 2,9, congelamos e depois a necessidade de aplicar a regra. É verdade. Lembrando, né? Eu falei em déficit, eu falei em 29 milhões. Esses são os valores que a Previdata define dentro da lei. A lei nos obriga a fazer os nossos cálculos de previsão do futuro seguindo determinados parâmetros. Mas nós podemos ter uma visão própria e olhar como está o nosso compromisso de investimentos com pagamentos. O que a Previdata fez? A Previdata contratou uma renomada consultoria financeira, uma consultoria de investimentos do mercado e pediu que essa consultoria auditasse, olhasse as nossas contas. Tanto olhasse o que nós temos a pagar no futuro, como olhasse os nossos investimentos. Como é que a gente está em renda fixa, renda variável? A condição de bater a dívida com que nós temos investido, bater o ativo com o passivo? O interessante é saber que nesse momento, 2014, foi um momento muito bom para o plano, porque ele fez 5 anos. Até então o plano era pequeno. De saldamento, né? O plano CV. CV, você está falando de CV. CV e plano PRV. Até 2014, você tinha um plano CV que não permitia que você fizesse a gestão de forma segregada. Você tinha que fazer ela de forma acompanhando o plano PRV. Agora, nós vimos o seguinte, que nós temos benefícios que podemos utilizar no plano PRV, que não significam esses benefícios serem utilizados no plano CV, porque o plano CV tem uma forma de gestão diferente. Contratamos uma empresa, como ali falou, de renomada reputação, que fizesse com que nós revíssemos o modo de gerir isso. Primeiro, ela viu o nosso passivo atuarial e viu que nós estávamos alinhados com os nossos atuários e os atuários deles. Pegaram os nossos ativos, viram o mercado e viram que nós estávamos precificando corretamente. Diante disso, nós distinguimos a gestão do plano PRV e do plano CV. Então, o 5º ano é um ano bom, porque marca uma independência do plano CV em relação ao plano PRV, que até então a estruturação deles era essa, e agora será distinta. O mais importante dali é que, em relação ao plano PRV, é que ele possui passivo definido, ou seja, é um plano em que eu defino o quanto a pessoa vai receber, o seu benefício, mas não defino o quanto ela vai contribuir. Então, isso pode gerar, em algum momento, uma elevação, como vocês estão vendo agora. No plano CV, ele não possui participantes com benefício vitalício, então isso não é uma realidade. Então, o que aconteceu conosco? Nós fizemos uma nova estruturação da forma de gerir. Trouxemos para casa uma nova visão com a Luz Engenharia. E é sempre bom destacar como se calcula, por exemplo, no caso do PRV, uma reserva matemática. Você vê qual é o seu compromisso, aí você vê o quanto tem de entrada de saldamento, o quanto tem de entrada de contribuição, o quanto você tem de patrimônio, um menos o outro dá o seu déficit. Então, como hoje eu posso utilizar nota do Tesouro Nacional, títulos públicos, para reduzir isso, o plano PRV vai crescer mais
para a parte de renda fixa e o plano CE vai manter uma gestão muito parecida com a atual. A Luz nos ajudou a fazer esse tipo de distinção entre os planos. Nossa. E aqui só vou destacar um item, que é esse item daqui, considerando o fluxo de caixa. Ela pegou o nosso fluxo de caixa e pegou a evolução das nossas reservas. Independente daquilo do que o Tinoco, ou nossos atuários independentes fazem, ela pegou e recalculou. E ela viu que, considerando os nossos títulos públicos, nós tínhamos uma folga de 1,07%. Ou seja, nós temos mais dinheiro do que o necessário. Isso no longo prazo, é lógico que não só imediatamente. Então, mostra que o plano é solvente, há uma taxa de 5,5%, isso foi feito em setembro. Mostra que o plano é solvente, o plano tem dinheiro para pagar todo mundo. Nós fomos, nesse momento, prevenidos em estipular uma contribuição extraordinária 0,20, que é pequena ainda, mas vai ajudar a bater os 29 milhões, mas sabemos que ela pode não durar até os 5 anos, ou até aumentar, se for o caso, dependendo de como tiver a conjuntura política e econômica. Mas esse estudo, feito por uma empresa independente, que agora é nossa contratada, para ajudar na gestão, não na gestão, mas em apontar os caminhos melhores, mostra que, com o que nós temos, nós cumprimos todos os nossos compromissos. Depois que o último morrer, se fosse hoje, sobraria 1,07% de patrimônio. E como está esse patrimônio do plano PRV? A Previdata administra, em dezembro de 2014, mais de 583 milhões de reais, que são as aposentadorias de quem está contribuindo para a sua aposentadoria de previdência complementar no plano PRV. Em dezembro, nós tínhamos um valor de 583 milhões de reais. Observem que há um crescimento, não é imune a perdas, a quedas, mas assim é também uma curva crescente. E é interessante aqui nesse início, que aparece em 2002 um saldo ajustado, que em 2002 nós descobrimos o seguinte: nós tínhamos 114 milhões de patrimônio e 115 de necessidade de reservas. Quando nós fomos fazer a conta, nós tínhamos 92 de patrimônio e 164 de dívida. Então, nós tínhamos uma dívida que não dava para pagar todos os aposentados, não dava para devolver o dinheiro para aqueles que estavam ainda pagando. Em 2008, nós tínhamos uma outra situação, em que nós tínhamos dinheiro para pagar todos os aposentados, todos os iminentes e devolver, se fosse o caso, para aqueles que tinham contribuído. Então, isso aqui foi tudo gestão, não teve nada de extraordinário, nada pago extraordinariamente, foi a partir de 2009 que recebemos a primeira contribuição extraordinária, e a recuperação foi uma recuperação que causou de forma saudável, embora 2008 tenha sido um momento muito ruim para a economia mundial, 2009 recuperando, nós conseguimos reverter um quadro. É um quadro de que você não tinha dinheiro para pagar os seus compromissos, com aqueles que já tinham os compromissos adquiridos, com aqueles que queriam ter compromisso, para um quadro em que você tinha suficiência para pagar tudo. Agora, isso não significa que iria até o final e, por conta disso, tinham contribuições adicionais a serem feitas e, por causa dessas contribuições, fechando um termo de 293 milhões, que vai receber durante 240 meses. Né? Isso. Mais uma vez, esses 583 milhões do plano PRV estão divididos da seguinte forma: 68% em renda fixa, títulos do governo, títulos bancários, 20% em renda variável, bolsa de valores, 6% empréstimos com os participantes, 4% investimentos estruturados e esse plano possui imóveis. Ele possui uma pequena parcela em imóveis, que são os 2 andares ocupados pela própria Previdata, são próprios do plano PRV. Vale lembrar que essa segmentação de investimentos ela é voltada, adequada para um plano com essa maturidade do PRV saudável. Eu queria destacar aqui que o trabalho com a Luz, ela vai mudar principalmente essa fatia de renda variável. Nós vimos que somente com renda fixa nós conseguimos fazer a gestão do plano ser rentável o suficiente para pagar tudo que nós temos de compromisso. E essa fatia de renda variável, ela não traz o benefício que traz os títulos do Tesouro, que é trazer valor futuro, valor presente e reduzir necessidade de equacionamento. Então, nós temos aí dentro ações, como ele falou, que isso é tudo mercado acionário,
que são por prazo certo, ou seja, 5 anos, por exemplo. Então, nós não vamos nos desfazer dessa carteira num primeiro momento. Mas hoje a casa já começou a reduzir essa fatia, já não são mais 20%, já é menos. A ideia é zerar isso até 2020, 2022, que são os últimos investimentos que nós temos a prazo determinado, prazo certo, se não me engano 2024, e transformar essa fatia toda de 20,7 e a fatia de 4,2 são estruturadas toda ela em renda fixa. E está sempre utilizando um valor futuro, valor presente, de forma que os valores se compensem e tragam mais benefício para o plano PRV. O retrato do plano CV vai ser mais ou menos esse. E pela primeira vez nós tivemos um empréstimo no plano CV e no plano PRV iguais, 6 ponto alguma coisa. Então isso é um bom retrato. Bom, vale lembrar, mais uma vez, agora olhando para o plano PRV, que a rentabilidade global foi de 7,25%. Não batemos a meta atuarial, que era de 12,39%, por conta do comportamento dos segmentos de investimento. Renda fixa rendeu bem, acima da meta atuarial. Empréstimos também rendeu bem, 15%, acima da meta atuarial. Entretanto, observem, renda variável no plano PRV, nós tivemos uma, entre aspas, perda. Uma perda de, entre aspas, de 10%. De? Desvalorização. Uma desvalorização de 10%. Empréstimos estruturados rendeu, como eu já falei, também aconteceu no outro plano. É o momento em que a gente está investindo, rendeu 2,94%. Como um todo, de fundos de pensão e entidades fechadas, tem uma distribuição muito próxima dessa. Esse mesmo tipo de alocação em distribuições diferentes. Como já tínhamos falado antes, é importante comparar o comportamento do nosso plano PRV em 2014 com o mercado. Ficamos, em 2014, abaixo da mediana dos planos comparados pela Risk Office, dos fundos de pensão que são analisados pela Risk Office. 170 planos e 80 e poucos fundos de pensão. Excelente. Fundos de pensão. Ficamos abaixo da mediana, abaixo dos certificados de depósito interbancários, que é uma forma de avaliar, de comparar a rentabilidade, e ficamos abaixo da meta atuarial em 2014. Que não foi uma realidade somente nossa, né? Todos perderam para a meta atuarial. Entretanto, vale a pena ver como é que é o comportamento do plano PRV de 2009 para cá. Por que de 2009? Ele é um plano antigo, mas ele foi saldado em 2008, dezembro de 2008. Então, a rentabilidade acumulada dele nesse período é de 93%. Não batemos a meta atuarial e ficamos muito perto da mediana dos outros planos de benefício definido, como é o plano PRV. E batemos um dos medidores, um dos indicadores do mercado, que é o certificado de depósito interbancário. Então, na verdade, a gente vê que, historicamente, a gente ainda está bem, ok? Ainda comparando o nosso plano PRV saldado com a mediana dos planos, ela está acima. Agora, comparando com planos de previdência complementar, que qualquer um poderia ir num banco e comprar, e comparando com os 3 melhores planos de previdência complementar que têm um perfil de investimento semelhante ao da Previdata. Esses são as melhores rentabilidades. Se você fosse num banco e tivesse comprado um título desses, de previdência complementar, em vez de colocar o seu dinheiro na Previdata, do plano PRV, você teria tido uma rentabilidade aí na casa de 57% a 59%, quando, na verdade, no plano BD, nosso plano PRV, ele rendeu 93,2%. E observe que ele bate a poupança e bate a inflação oficial medida pelo IPCA, que foi de 40%, e a poupança de 48%. Eu gosto sempre de olhar uma coisa que eu acho interessante, é que a poupança é TR mais uma fatia, ou se a taxa de juros que o Brasil cair é 80% do que seria a variação na Selic. Mesmo se a poupança fosse IPCA mais 6%, não TR mais 6%, não teria batido. Ninguém teria ganho da gente. Então, é bom mostrar que uma alocação diversificada num prazo longo, em que as pessoas se aposentam em prazos de 20, 30 anos, é muito mais saudável. Até se você for comparar poupança
indexada pelo IPCA e tirando a TR, que é uma coisa muito pouca, muito pequena. Ainda um quadro desse plano PRV. Chegamos em dezembro de 2014 com 1.684 participantes ativos, 3 pessoas que ainda se encontram em auxílio-doença desde o fechamento do plano. Temos 1.431 assistidos, dos quais 1.117 são aposentadorias e 314 são pensões. Observe o quadro desse plano BD, que é um plano maduro, como há uma redução da quantidade de participantes ativos e um aumento gradual da quantidade de assistidos. É natural, é o gráfico que representa o comportamento normal de qualquer plano de previdência, de plano de fundo de pensão. Um dia haverá somente participantes assistidos. Nesse momento é o momento em que o fundo de pensão acumulou o patrimônio e que esse patrimônio vai ser utilizado para pagar aqueles benefícios. Na verdade, nós esperávamos que nesse momento essa curva estivesse até mais agravada do que 1.684. É por isso, por estar com 1.684, é que o valor subiu das arrecadações para 24 milhões. Porque se fossem saindo todas as pessoas que na data prévia, hoje, não sei se são 600 ou 800, que poderiam se aposentar e não se aposentaram, ali ao invés de 1.684, você teria quase 1.000 pessoas a menos contribuindo para o plano, e aqueles valores que vocês viram no início de arrecadação sairia 17 milhões, cairiam e não subiriam para 24 milhões. Em algum momento essa curva vai se inverter e tem que se inverter, porque o ideal é que ela, quando o último falecer, em 2080 ou por aí vai, não se tenha mais dinheiro, seja um 0 a 0. Então, resumindo o que nós vimos do plano PRV, rentabilidade em 2014 foi difícil. Há uma expectativa de cenário também difícil nos investimentos para 2015. A contribuição de saldamento foi para 4,1%, incorporando aquela previsão de 0,4% original. Foi criada uma nova contribuição extraordinária que para esse ano, a partir de julho, é de 0,2% para o participante e 0,4% para o assistido. Lembrando que o benefício saldado é uma garantia de direito acumulado de cada participante. Você está pagando isso, está contribuindo com isso e terá o seu benefício naquele valor estimado. E se alguém perguntar por que o assistido, não sei se o Adi já falou isso, não paga o saldamento, é porque na época do saldamento eles não faziam contribuições para o plano. E a lei fala que é na proporção de suas contribuições. A partir de 2010 a Previdata passou a cobrar uma fatia dos seus assistidos e por conta disso podemos hoje cobrar deles também a parte do déficit. Agora vamos olhar a rentabilidade da Previdata somando os dois planos. Como é que a Previdata, como administradora dos seus planos, se comporta com relação ao mercado? Como nós vimos, a rentabilidade de 2009 a 2014 do plano PRV saldado foi de 93% e do plano CV também de 93%. A mediana de todos os planos, tanto do tipo de benefício definido como de contribuição variável, avaliados pela Risk Office, é de 87%. Nossos dois planos batem a mediana de todos os planos. Não batem a mediana de planos BDs, batem a mediana de planos CVs, batem o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, não batemos a meta, mas batemos a maioria do mercado. O mercado não bate a meta. O mercado não bate a meta atuarial. Os indicadores de gestão, diferente do que nós mostramos para vocês antes, que eram percentuais, isso aqui nós estamos mostrando que foi o orçamento do ano passado entre realizado e orçado. Nós prevíamos arrecadar 11 milhões e 200, arrecadamos 11 milhões e 400. E prevíamos, fizemos até uma revisão orçamentária de gastar 10 milhões e 500, quase 10 milhões e 600, gastamos 10 milhões e 6 mil. Ou seja, nós conseguimos, ao invés de economizar 660, fazer tudo que nós queríamos fazer, até um pouco mais, e economizar 1.402.000. Isso é bom porque mostra que o PGA vai crescer e no futuro nós não precisaremos, tudo continuar como está, fazer cobranças maiores nas taxas da administração e mais dinheiro entra para a conta individual do plano previdenciário de vocês. A maior despesa que nós temos é com pessoal em cargos, praticamente 70% vem de pessoal em cargos, treinamentos
nós não conseguimos fazer a execução, foi abaixo, bem abaixo. Serviços de terceiros e despesas gerais contam cada um deles com perto de 8% a 10% cada um deles. Enfim, nós temos feito um esforço grande de conseguir fazer tudo aquilo que nós nos propusemos e economizar o máximo possível para crescer o PGA. Bom, nós queríamos agradecer a quem está assistindo esse vídeo, agradecer a presença, dizer que a nossa intenção é sempre trabalhar com toda a transparência, apresentar todos os números da Previdata. O site da Previdata é muito rico. Se você teve dúvidas, se você tiver dúvidas do que você está assistindo, procura no site, entre em contato. Se você não conseguir, entre em contato com a gente, manda e-mail, telefone, não fique com dúvidas. A nossa intenção é trabalhar com toda a transparência para o nosso participante. Nós temos uma agenda anual de visitas. À medida que nós vamos conseguindo os espaços, nós vamos divulgando isso na nossa página. Eu agradeço também em nome do presidente Paulo Sérgio e vamos tentar fazer o máximo possível para estar na maior parte das unidades, mas sabendo que somos em 30 funcionários, não temos como cumprir uma agenda que divisar o Brasil inteiro. Então fazemos isso seletivamente, de forma que a cada ano estejamos em um lugar diferente e sempre marcando presença em alguns lugares para reforçar. Mas nossos canais de atendimento estão abertos. Quero agradecer também a receptividade que dão aos nossos funcionários, sempre que tem o retorno deles, dão um feedback, que foram muito bem acolhidos. Eu agradeço e coloco toda a diretoria, Paulo Sérgio pediu para colocar isso, sempre à disposição. Sempre teremos um diretor numa viagem para que vocês possam ter acesso aos diretores e com isso mostrando que vocês, não só no Rio de Janeiro, como em todos os estados, têm a presença da diretoria executiva para ouvi-los e, na medida do possível, atendê-los. Obrigado. Muito obrigado.